Olá, a partir de agora fique com a gente aqui no programa Nossa Saúde. Dezembro é considerado o mês laranja, mês de combate ao câncer de pele, que é o mais comum no Brasil. Representa aí cerca de 33% de todos os diagnósticos da doença no país. O Instituto Nacional do Câncer registra a cada ano aproximadamente 160 mil novos casos. Vamos falar sobre o que provoca o câncer de pele, os sintomas e, sobretudo, sobre prevenção. Então, não saia daí. E o nosso entrevistado de hoje é o Dr. Marcelo Rigatti, médico dermatologista. Dr. Marcelo, seja muito bem-vindo aqui no programa Nossa Saúde. Obrigado pelo convite, Rafaela. Vamos começar então, como é que as pessoas podem identificar o câncer de pele? O câncer de pele, ele na verdade ele não gera nenhum sintoma, né? Então a pessoa ela não percebe às vezes que ela está com câncer de pele. Um sinal novo que aparece na sua pele pode ser um câncer de pele. Uma feridinha que não cicatriza pode ser um câncer de pele. Então ela tem que estar bem atenta a examinar, fazer o autoexame da sua própria pele e também dos seus familiares, para que se tem alguma desses tipos de lesões que não cicatrizam ou que estão saindo de uma coloração normal, isso sim deve chamar a atenção. E aí ela deve procurar um dermatologista, de preferência um dermatologista que seja credenciado à Sociedade Brasileira de Dermatologia, para poder fazer esse diagnóstico. Esses sinais que porventura apareçam na pele, eles vêm acompanhados de dor ou a pessoa não sente nenhuma dor? Normalmente a pessoa não tem sintomas, não tem dor, né? Mas em alguns casos aquele sinal ele pode apresentar um pouco de coceira, pode apresentar um pouco de descamação, até sangramento no local. Às vezes um sinal que parece uma cicatriz, que de vez em quando sangra. Uma feridinha, ela cicatriza e depois volta a sangrar. Cicatriza e volta a sangrar. Isso é um sinal de atenção. Não quer dizer que é um câncer de pele, mas a pessoa deve ficar atenta, né? E aí sim procurar um dermatologista para fazer o diagnóstico. E muitas vezes a gente observa na parte da frente do corpo, acaba esquecendo às vezes de olhar também no espelho, a parte de trás, costas e tudo mais. Então é importante a pessoa se conhecer, né, doutor Marcelo, se olhar, realmente observar o corpo, os possíveis sinais que possam se tornar um câncer, né? Exatamente, Rafael. Os sinais que a gente nasce com, a gente pode ter alguns sinais ao nascimento, né? Não quer dizer que esse sinal não possa se transformar num câncer de pele. Às vezes a gente recebe algum paciente, doutor, com esse sinal não precisa se preocupar não, porque eu já tenho ele a minha vida toda. Errado. Esse sinal, ele pode sim, se ele está se transformando, se ele aumentou de tamanho, se ele mudou de cor, ele pode ser um câncer de pele. Então, o dermatologista vai examinar toda a sua pele, né, para ver se ali tem alguma lesão suspeita. O autoexame é muito importante, porque se você conhece a sua própria pele, você sabe que naquele ponto você não tinha aquela lesão ou aquele sinal. Então, é uma lesão nova, é um sinal novo que está aparecendo. Será que isso é normal? Uma regrinha básica que a gente tem para esses sinais pigmentados é aquela regra do ABCD, né? Então, quando você observa um sinal que ele é de assimetria, ele é assimétrico, não é bem redondinho, ou a cor dele não é uniforme, não é todo acastanhado, tem várias cores, os bordos, o B de bordos, né? Os bordos são irregulares, o C de cor, o D de diâmetro, ele tem mais de 6 milímetros, ou ele era pequenininho e começou a crescer. Então essa regrinha do ABCD é um sinal, uma maneira de chamar a atenção para esses sinais e as pessoas poderem se autoexaminar e aí dizer se, né, pensar se aquilo pode ser ou não alguma lesão suspeita. Quais são os tipos de câncer de pele que existem? Existem vários tipos de câncer de pele. Os mais comuns, os mais conhecidos, são os 3 tipos, o carcinoma basocelular, o carcinoma espinocelular e o melanoma, né? O mais comum de todos os cânceres de pele, o mais comum de todos os cânceres, né? Não tem câncer mais comum que o carcinoma basocelular, que o câncer de pele, carcinoma basocelular. Porém, esse câncer ele não é tão agressivo, ele é um carcinoma, ele é um câncer merece maligno. Atenção. Isso, ele é maligno, né? Merece atenção, não deve ser negligenciado, mas dificilmente ele vai levar a óbito. Dificilmente essa pessoa vai morrer por causa de um carcinoma basocelular. Mas, sim, ele é um câncer maligno e tem que ser tratado devidamente. O câncer mais perigoso de pele é o melanoma. Ele é menos comum,
mas ele é o que mais mata entre todos esses tipos de câncer de pele. É o melanoma. Para você ter uma ideia, nós tivemos mais ou menos, do ano de 2017, 2018, 1.900 óbitos por câncer de pele. Mais ou menos foi isso, 1.900 óbitos por câncer de pele. O melanoma causou 1.700 desses 1.900 óbitos por câncer de pele. Então, o melanoma é um câncer muito agressivo, que dá metástase e que pode conduzir o paciente a óbito. Mas, se ele é diagnosticado precocemente, 99% de chance de cura. Então está aí reforçando o alerta de se cuidar, de ter atenção máxima. Prevenção, né? Prevenção é tudo. Então, se você faz o autoexame, se você consegue identificar algum sinal que está mudando, alguma feridinha que não cicatriza, e você fizer o diagnóstico precoce, você procurar o dermatologista precocemente, aí você vai conseguir, sim, ter um tratamento excelente e com ótima resposta. E a maioria dos cânceres, eles surgem a partir de sinais modificados, é isso? Não. A maioria dos cânceres, eles surgem de uma lesão nova. Algumas vezes um sinal se modifica e vira câncer. Então, normalmente é um sinal novo que aparece e vai se transformar num câncer de pele. Mas isso não quer dizer que um sinal que você tenha pode se transformar em câncer. Inclusive um sinal de nascença, né? Então, aqueles sinais de nascença também podem vir a se transformar. Então, se você desde criança tem uma manchinha lá na coxa ou no braço, que de uma determinada cor, ela começou a mudar de cor, ou começou a apresentar algum ponto onde está descamando, ou começou a ter coceira, vá procurar o seu dermatologista. Santa Catarina tem o maior índice de câncer de pele do país, né? O que leva a isso? Quais são os fatores que contribuem para esse alto índice aqui no estado? Santa Catarina realmente é espantoso a quantidade, né, de carcinomas e câncer de pele e melanoma em relação ao restante do Brasil. Para você ter uma ideia, vamos supor que a gente estima que no restante do Brasil o índice de carcinoma de pele, né, de câncer de pele é cerca de 7, 6%. Aqui é quase o dobro. Nossa! Então, é muito mais do que o restante. A gente presume, né, ou estima que isso seja principalmente por causa da nossa descendência. Então, a gente tem uma descendência europeia, a nossa pele é clara, nós temos os olhos claros, os cabelos claros e temos muito mais sensibilidade à radiação solar. E além do que, a gente está num país tropical. Então, a gente tem uma grande quantidade, a gente recebe uma grande quantidade durante o ano e principalmente no verão, de ultravioleta, que é o principal vilão, né? O ultravioleta que vai provocar o câncer de pele, é o principal vilão. Então, essas sensibilidades que a gente tem por herança genética acabam facilitando o desenvolvimento. E além do que, né, aqui no nosso litoral nós temos praias maravilhosas e acabamos nos expondo muito, né, à radiação. E quanto mais você se expõe à radiação ultravioleta, mais você acumula essa radiação e é esse efeito cumulativo que vai provocar o câncer de pele. Veja bem, não é uma queimadura que você tem Sim. que vai provocar um câncer de pele. É claro que a queimadura solar vai levar a algum problema na sua pele, mas se você tem muitas queimaduras durante a sua vida, se você se expôs demais, tanto por férias, né, o cotidiano ou pelo trabalho, você acaba acumulando muita radiação na sua pele e esse acúmulo radioativo é que vai provocar o desenvolvimento do câncer de pele. Por isso que a maior quantidade, o maior percentual de câncer de pele está nas pessoas acima dos 50 anos. Porque essas pessoas acumularam mais radiação ao longo da sua vida. Porque na hora que pega o sol, tu fica bonito, bronzeado, todo mundo adora, mas e por isso que às vezes é difícil até de se conscientizar, né? Porque o efeito ele só vem a longuíssimo prazo, né? Ali é um problema, a gente tem um problema, uma certa dicotomia aqui, para dizer o que faz parte da beleza e o que faz parte da saúde. Sim. Então esse é um ponto que diverge, né? Então, nesse caso, você estar belo, com aquele bronzeado, né, não é estar saudável. Não significa estar saudável. Exatamente. Então, principalmente para as pessoas de pele clara. Então, quanto mais você se bronzeia, mais você queima a sua pele, mais você descasca, mais passos você dá em direção ao câncer de pele. É claro, se você tiver uma pele muito sensível,
uma pele clara, uma tendência genética, certo? Isso vai gerar uma maior possibilidade de você ter câncer de pele. É muito difícil um negro ter câncer. Ele pode ter sim, mas é muito mais difícil porque ele tem uma quantidade muito maior de melanina, como a gente havia comentado, as pessoas de pele clara têm muito pouca melanina e o negro tem. Tem uma proteção maior. Exatamente, a melanina é como se fosse ali um escudo naturalmente natural protegido, né? Da pessoa contra a radiação ultravioleta. Agora, doutor, qual é a explicação, né, para o sol provocar câncer de pele? É alteração celular? Como é que funciona isso, para as pessoas entenderem? Eu vou tentar explicar de uma maneira que não seja simples, tão técnica, né? Vamos ver se a gente consegue. Na verdade, a radiação solar, toda vez que ela incide na nossa pele, ela provoca um pequeno dano. Isso é normal. E a nossa pele corrige. Isso faz parte do nosso dia a dia. Então, o sol vem ali, provoca um pequeno dano e a nossa pele corrige. Acontece que se você vai provocando esses danos continuamente, de uma forma acumulativa, a nossa pele vai perdendo essa capacidade de se autorregular ou de recolocar a célula da maneira adequada, da maneira normal. Então, essa perda na capacidade de controlar o dano no DNA faz com que a gente, lá na frente, vá desenvolvendo essa irregularidade, né? A gente não tem mais a capacidade de provocar a recuperação do DNA, a gente perde, vai perdendo aos pouquinhos, o DNA vai se transformando, e aí as nossas células vão, com isso, também se transformando. Então é isso, você vai provocar dano em cima de dano, diminuição da reparação, perda na reparação do DNA, e aí vai surgindo aquelas células alteradas, e células alteradas vão resultando em câncer de pele. Maravilha essa explicação, hein? Eu acho que conseguimos. Com certeza, deu para ter uma noção dos efeitos nocivos aí dessa radiação. Agora, o sol, ele não é o único fator de risco, né? Sim. Também tem tabagismo, exposição à radiação. É claro, a radiação solar é o principal. Sim. Né? Então, a gente sabe que a radiação solar influencia principalmente nos carcinomas. Mas tem a herança genética, né, como a gente comentou, da pele, o tipo de pele. Então, o que você herda geneticamente vai influenciar os seus hábitos, né, de alimentação, o tabagismo, que também acaba influenciando no envelhecimento precoce da pele, no maior potencial de desenvolvimento. Alguns tipos de doenças, né, que vão deixar a pele também mais sensível à radiação solar. E também o tempo, né, que a gente fala, o tempo de exposição, ou o local, né, também tem o local de exposição. Hoje se fala muito do buraco na camada de ozônio, a quantidade de ultravioleta que se passa. Isso ainda não está assim bem claro, mas a gente acredita sim que os locais onde tem esse buraco na camada de ozônio passa muito mais ultravioleta. E esse ultravioleta chegando à Terra vai se incidir na pele das pessoas e vai causar mais dano, né? Tanto a gente acredita nisso que é muito fácil, né? Você não precisa ficar pensando no buraco. Será que aqui tem? Tem. Sim. O Brasil tem. Mas será que aqui tem? Hoje a gente tem medidores, né, de radiação, de quantidade de ultravioleta. Na beira-mar tinha, agora eles não estão mais funcionando direito, né? Mas você pode entrar em alguns sites que conseguem medir quanto está a radiação, quanto vai ser a previsão de radiação de ultravioleta para essa semana, e aí você vai conseguir ver a diferença que é a quantidade de ultravioleta que a gente tem no inverno e no verão, que esse é o principal vilão. Doutor, a gente vai fazer uma pausa agora e nós voltamos na sequência com muito mais informações para vocês. Vamos falar sobre tratamento, sobre prevenção e sobre a campanha Dezembro Laranja de combate ao câncer de pele. Não sai daí, a gente volta num instante. Estamos de volta com o programa Nossa Saúde, que hoje entrevista o Dr. Marcelo Rigatti, médico dermatologista, e nós estamos falando sobre câncer de pele. Doutor, vamos então ao tratamento, né? Qual o foco do tratamento para o câncer tipo não melanoma? É claro que tudo depende do estágio que você pega esse carcinoma base celular ou carcinoma espinular, que são os cânceres não melanomas.
Se você pega no estágio inicial, se você diagnostica no estágio inicial, você pode fazer um tratamento menos agressivo. Então, por exemplo, se é um carcinoma superficial, hoje existem alguns tipos de tratamento à base de cremes, né? À base de nitrogênio líquido, que você pode destruir a lesão superficialmente e a pessoa está tratada. Ela não precisa se submeter à cirurgia. É algo super simples, então. Bem simples, porque apesar de ele ser um câncer maligno, que pode gerar consequências, ele está superficialmente na pele e está bem localizado. Não criou raízes, digamos. Não criou raízes. Está naquele ponto. Então, você pode lançar mão desses tipos de tratamento e você vai resolver o problema. É claro, você tem que orientar, né, o dermatologista, ele tem que orientar bem o paciente, você vai começar a usar um determinado creme que vai provocar uma determinada reação na sua pele, mas essa reação, o objetivo é destruir esse seu câncer de pele. Ótimo, isso resolve o problema. Mas algumas vezes o carcinoma já está mais adiantado, está começando a se infiltrar, né? Querer colocar raízes mais profundamente na pele, e aí a gente tem que lançar mão da cirurgia, né? Então hoje a principal forma de você tratar os carcinomas espino e basocelulares é cirurgicamente, retirando completamente aquele câncer. Então você retira, sempre a gente manda analisar para ver. Fazer uma biópsia. Uma biópsia, faz uma biópsia, confirma o diagnóstico. Ok, vamos ter que tratar topicamente, com cremes, cauterização, nitrogênio, ou vamos ter que fazer a cirurgia. Fizemos a cirurgia, retiramos, mandamos analisar novamente, ver se foi tudo retirado. Está resolvido o problema, dali por diante a gente vai fazer um acompanhamento do paciente por mais ou menos uns 2 anos, a cada 3 ou 4 meses, nesses tipos de carcinoma. É claro que alguns carcinomas, eles são um pouco mais complicados. Tem alguns carcinomas que exigem cirurgias mais delicadas, mais complexas, porque eles estão muito infiltrados, muito enraizados. E aí, para retirar todo esse tipo de carcinoma, você precisa de uma cirurgia mais delicada, uma cirurgia que controle. Invasiva? Mais invasiva ou não seria Também invasiva? mais invasiva. Às vezes, esses carcinomas, eles costumam pegar áreas nobres, porque, para você ter uma ideia, a área mais comum do carcinoma basocelular é o nariz. Isso, a área mais sério? comum de atingir as pessoas é o nariz. E pode deixar, então, a pessoa deformada. Então, dependendo, é claro, da cirurgia que a gente vai ter que fazer, vai gerar uma cicatriz. A gente vai ter que fazer uma correção ali, mas pode sim, dependendo do tamanho, ficar uma certa deformidade. Então, às vezes, cirurgias mais complicadas para retirar todo aquele tumor, dependendo do quanto ele se espalhou. E aí tem algumas cirurgias, cirurgia micrográfica, que eles dizem, né? E algumas vezes o tumor invadiu tanto que é muito raro daí, e a gente precisa lançar técnicas de radioterapia, né, auxílio de outros profissionais, oncologista cirurgião, para nos auxiliar nesse tipo de tratamento. Mas aí é a minoria dos casos. Minoria. É muito raro você ter, a não ser que o paciente realmente negligenciou muito, deixou essa lesão progredir muito, e aí acaba tendo esse resultado. Existe, mas é raro. Além do nariz, qual seria a outra região mais comum? Normalmente a face, né? A região Porque está mais exposta, né? As regiões mais expostas, né? É uma região muito comum. A orelha também acaba sendo atingida, né? Mas a face, o nariz e outras regiões da face são os locais mais comuns do carcinoma. Por isso a prevenção ela é tão importante, na verdade ela é fundamental, né, gente? É importante que as pessoas se conscientizem de que os cuidados devem ser sempre, diariamente. E quem tem mais informações para a gente sobre isso é a repórter Michele Todescato. Oi, Rafaela, é isso mesmo, a pele necessita de cuidados o ano todo, mas no verão, mais atenção ainda. Hoje eu e a doutora Solange Emanuele vamos dar uma voltinha por aí para saber se o pessoal está cuidando da pele. Vamos lá, doutora? Vamos, com certeza. Olá, meninas! A gente está fazendo uma entrevista na rua hoje para saber dúvidas relacionadas à questão da pele. Essa é a doutora Solange, dermatologista, e você tem alguma pergunta para fazer para ela? Sim, se faz mal para a pele dormir com maquiagem. E aí, doutora, faz mal? Na verdade, assim, a gente tem que sempre dormir com essa pele bem higienizada. Tem que entender que tudo que está em cima da pele, ela pode fazer uma obstrução, ou seja, tampar nossos porinhos. E isso sim vai piorar a tua pele, principalmente na parte de acne. Nós temos as acnes que a gente já tem pela idade, alteração hormonal,
que nós estamos na idade, né? E temos a acne que é pelo cosmético, ou seja, a maquiagem entra nesse aspecto, como se fosse uma reação da maquiagem. Então, sim, tem que dormir com o rostinho bem limpinho. Doutora Solange, eu fiz um procedimento cirúrgico há um ano atrás, de face, e a minha dúvida seria se eu posso utilizar lasers a partir de agora ou a minha pele fica muito sensível a isso? Na verdade, sim, já faz um ano do teu procedimento cirúrgico, não tem contraindicação para fazer nem laser, nem qualquer outro procedimento estético. Para o laser é que tu vai tentar melhorar a tua pele, a textura dela. Então é legal fazer, só que nós temos que pensar que tu tens que ficar longe do sol. Então, se tu consegues agora no verão ficar longe do sol, não vais à praia, não vai ter exposição, não tem problema fazer. Doutor, o que a gente percebe nesse espaço aberto, né, nessa praça que a gente está, é que as pessoas passam usando muito o óculos de sol, né? E o chapéu, o boné também deveriam estar usando? Do mesmo jeito que sim, a gente usa o óculos de sol para proteger dos raios ultravioletas a nossa retina, a nossa córnea. A gente deveria sim usar chapéu, boné. E uma coisa que a gente deveria e nós não usamos são as sombrinhas. Nós não temos o hábito, é uma questão cultural, mas ela realmente é um fator importante, nos ajudaria bastante. Hoje nós temos inclusive sombrinha que tem proteção contra os raios UV, né? Então é atenção aí ainda maior, né? Além do protetor, usar uma sombrinha, um chapéuzinho, um óculos até tem um certo charme, né, doutora? E isso vale muito para o verão agora. Doutora, obrigada então por estar com a gente aqui. A gente viu que as pessoas estão tentando se cuidar mais que antigamente, eu acredito, né? Com certeza. É uma parte que a gente vê que a nossa população está cada vez mais consciente dos cuidados em relação à proteção da pele. E isso é ótimo, então, que esses cuidados sejam cada vez mais. Voltamos ao estúdio. É isso aí, Michelle. A ideia é que as pessoas se cuidem cada vez mais e a gente está aqui fazendo o nosso papel, levando informação para as pessoas. Doutor Marcelo, a doutora Solange falou ali na reportagem, né, sobre a utilização, da importância, né, de usar boné, usar chapéu, usar sombrinha, por que não? Né? E também tem, inclusive, o guarda-sol na praia, que é fundamental. Agora, o que eu queria saber, assim, qual é o cuidado que as pessoas devem ter na hora de comprar esses itens? Verificar, porque às vezes você vai fazer a compra de uma sombrinha ou de um utensílio boné ou roupa e aquele utensílio ele não é banhado com uma substância que consegue absorver adequadamente a radiação ultravioleta. Então, geralmente, esses tipos de utensílios têm um selinho que vai demonstrar que aquele tipo de tecido ele tem uma substância que absorve a maior quantidade de ultravioleta. Então, isso é interessante. Tem casas que vendem, específicas, que vendem esses tipos de roupas, esses tipos de utensílio. Mas, se você não é muito atento a isso, ou não está preocupado com isso, procurar comprar alguma coisa que realmente não deixe a radiação passar o mais grossa possível, né? E aí essa radiação ultravioleta ela não vai passar, realmente vai gerar uma sombra sobre o seu corpo e pouca radiação vai passar. Agora, a gente está no mês de dezembro, né, que é considerado mês laranja, portanto, um mês de combate ao câncer de pele. Você coordena a campanha aqui no estado de Santa Catarina já há 4 anos. Como vai ser a campanha este ano aqui no estado? Então, o Dezembro Laranja, né, que é a campanha, na verdade é uma campanha nacional da Sociedade Brasileira de Dermatologia, que atua em diversas cidades do país. Aqui em Santa Catarina, a campanha já acontece há muitos anos. Todos os anos que teve a campanha contra o câncer de pele, desde 1999, a Santa Catarina vem participando da campanha. E nesses últimos 5 anos, a gente adotou o slogan Dezembro Laranja, né, para marcar a nossa campanha, o nosso mutirão. Aqui em Santa Catarina, 8 cidades esse ano vão participar do mutirão contra o câncer de pele. E nessas 8 cidades, nesses 8 postos de atendimento, nós vamos disponibilizar tanto o exame preventivo gratuito, quanto também em alguns postos a cirurgia de tratamento, caso aquele paciente que foi examinado tenha câncer de pele. Ali na mesma hora? Exatamente. Nós vamos ter mais ou menos trabalhando nessas 8 postos de atendimento cerca de 80 a 90 dermatologistas voluntariamente. Que maravilha! É uma campanha voluntária, tá certo? Não tem
Não vai ter nenhum tipo de participação financeira, tanto para o paciente ou de outras instituições. Todo mundo que vai participar é de forma voluntária, não são só os dermatologistas, toda a equipe de saúde em volta também vai auxiliar. Nesse dia 7 de dezembro, a campanha vai acontecer no dia 7 de dezembro, vai ser um sábado, das 9 horas às 15 horas da tarde. É claro que as pessoas devem ter atenção em quais são os seus postos de atendimento. Aqui na Grande Florianópolis, o posto de atendimento vai ser na Policlínica do Unissul, na Palhoça. Então, o Grande Florianópolis é na Palhoça. Mas vamos ter outras cidades que também vão participar. Chapecó vai participar, Brusque, Itajaí, Blumenau, Tubarão. São algumas das cidades que vão participar. Jaraguá também vai participar. Joaçaba. Então, essas cidades, se você não sabe certo o endereço, você está lá, por exemplo, em Joaçaba ou em Chapecó, pois onde é que vai ser a campanha? Onde é que eu posso ser atendido no dia 7 de dezembro? Você pode entrar no site da Sociedade Brasileira de Dermatologia, sbd.org.br, e lá vai ter postos de atendimento do Dezembro Laranja, e você vai achar qual que é o seu posto. Podem se informar ali, exatamente, qual o endereço exato para a pessoa procurar o seu local de atendimento. Agora, esses mutirões acontecem, como você falou, no dia 7 de dezembro, porém a campanha vai o mês inteiro, quiçá o verão inteiro, reforçando aí a importância das pessoas realmente se cuidarem, se prevenirem. Quais são as principais orientações que vocês estarão repassando para as pessoas agora durante todo esse tempo de verão? Isso. O Dezembro Laranja, então, é durante todo o verão e a gente vai proporcionar ações nas redes sociais, no rádio, na televisão, que visam a prevenção, a orientação, chamar a atenção dos pacientes contra que um sinal pode ser um câncer de pele. Um sinal, esse é o tema. Exatamente. Esse é o slogan da campanha esse ano. O ano passado foi se exponha, mas não se queime. E esse ano, um sinal pode ser um câncer. Então, você tem que chamar a atenção para isso. E quais são as maneiras que você tem para se prevenir? Isso. Vamos reforçar aí para as pessoas. Então, nunca é demais repetir. O fundamental que eu acho que a gente tem que passar é o horário de exposição, certo? Porque tem gente que não gosta de usar o filtro solar e gosta de ir à praia. Então, se você não gosta de usar o filtro solar, você tem que prestar atenção nos horários. Quais são os horários mais adequados para a exposição? Antes das 10 horas da manhã ou depois das 16 horas da tarde. Por que nesses horários? Porque você não pode se expor das 10 às 16. Porque nesse período, a quantidade de ultravioleta que está chegando até o planeta Terra e até a sua pele é muito grande. Então, esse é o período que você vai ter provavelmente um dano na sua pele que vai representar futuramente um possível câncer de pele. Então, se você puder evitar esse horário, melhor, ótimo para você. Além disso, você usar o filtro solar adequado à sua pele, ao seu tom de pele. A gente indica, agora nesse verão, no mínimo um fator de proteção 30. Não adianta você usar um fator de proteção 8, fator de proteção 10. Então, procurar evitar esses horários e realmente usar um fator de proteção. E reaplicar, Principalmente na praia, porque está tomando banho de mar. Você tem que reaplicar. Se você está na praia, a cada 2 horas, entrou na água, reaplica. Apesar de existir fatores, filtros solares com ótima resistência à água, a água é solvente universal, então vai acabar retirando um pouco. Então você reforça. E outra coisa, quando você está na praia, ingerir bastante líquidos, usar roupas adequadas, principalmente nas crianças, é tão difícil estar reaplicando, a criança está brincando, usa essas roupas que têm a proteção UV, mais compridinhas, o boné, o óculos, então isso ajuda bastante. E também a alimentação rica em carotenoides, que são aqueles alimentos alaranjados, amarelos, têm maior beta-caroteno e ajudam sim a proteger a nossa pele. Não só isso, Não adianta você... conjunto de fatores, exatamente. Porque vou comer agora, então, bastante mamão, comer bastante abóbora, que tem bastante beta-caroteno, e aí não preciso passar o filtro solar. Não, é equilíbrio, Todo cuidado é muito pouco, doutor? Exatamente, bom senso sempre. Muito obrigada pela sua participação aqui no programa Nossa Saúde, trazendo tanta informação importante e relevante aí para os nossos telespectadores. Obrigado, Rafael. E assim, então, a gente vai terminando o programa Nossa Saúde, que hoje falou sobre câncer de pele e sobre o Dezembro Laranja, que combate esse tipo de doença. A gente vai encerrando por aqui, então. A você, muito obrigada pela participação e até uma próxima.